Podem sentar, irmãos. Por fim, nós chegamos à última parte daquele assunto que nós começamos no capítulo de número 24. Nós finalizamos o capítulo 24, entramos aqui em algumas parábolas, que começa no capítulo 24, se estende para o capítulo 25. E após a última parábola, que é a parábola dos talentos, nós temos o restante do capítulo 25, que são os versículos 31 a 46. Então nós vamos tratar sobre isso aqui, para a gente poder concluir esses dois capítulos, que são capítulos escatológicos, que tratam sobre o assunto dos fins dos tempos. Começando no versículo 31, os irmãos acompanhem nas Bíblias. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja que o texto começa no versículo de número 31, apresentando para nós esse assunto pelo qual Jesus estava se referindo desde o capítulo 24. O versículo 31 começa Jesus dizendo: Quando vier o Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com essa expressão, na verdade, Filho do Homem aqui é uma expressão que Jesus utiliza para referir a si mesmo. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: quando eu vier, então ele vai descrever algumas coisas aqui do que vai acontecer. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar nesse sermão escatológico, que é chamado assim justamente porque ele começa no capítulo 24 e vai até o capítulo 25,
é que Jesus está tratando sobre a sua volta, o seu retorno, a sua segunda volta, que ao voltar, nós sabemos que implicará em várias coisas, dentre elas, o fim do mundo, o fim dessa realidade, dessa existência como nós a conhecemos e que na verdade está sujeita aos efeitos do pecado. Primeira consideração é essa. A segunda é que esse texto é uma descrição, não detalhada, não minuciosa, mas é uma descrição, ainda que geral, daquilo que vai acontecer ou de algumas coisas que vão acontecer quando Jesus voltar. Há uma série de coisas que as Escrituras falam para nós do que vai acontecer, algumas etapas. Parte disso está aqui nessa parte final do capítulo 25. Em outros textos, como por exemplo, Tessalonicenses, Paulo vai descrever outros detalhes sobre o que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Então nós não temos uma descrição completa, extremamente detalhada, minuciosa, mas a gente tem algumas informações daquilo que Jesus quis revelar para nós do que vai acontecer quando ele voltar. Implica em várias coisas, ainda que, por mais que Jesus fale alguma destas coisas, ainda assim não tem como a gente mencionar exatamente como será. Por exemplo, o texto aqui fala para nós, já bem aqui no início, fala para nós de que haverá uma reunião de todo ser humano diante de Jesus. Como que vai ser isso? Não dá para saber. A gente pode imaginar, mas é uma coisa assim, que não tem como a gente entender como acontecerá. Pensa comigo. Nós temos hoje aí, se não me engano, não sei se é 7 bilhões de habitantes, ou 8 bilhões, não sei se aumentou. Mas enfim, a gente tem 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, que é, até onde eu sei e creio, é um globo, né? É uma bola, não é chapado, não é plano. E é uma quantidade considerável de pessoas. Como que se dará, pensando nos vivos que estarão quando Jesus voltar, como todos vão se reunir num único local? Como será isso? A gente não sabe. Então, Jesus detalha algumas coisas, mas não tem como a gente acertar como que isso se dará. O importante é a gente focar naquilo que Jesus mesmo queria chamar a nossa atenção para que a gente tome nota, né? A gente entenda e isso influencie na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Fazendo essas duas considerações que nós fizemos, que são quais? Jesus está falando sobre o mesmo assunto, a sua volta. E no caso aqui, é a etapa final, porque temos os sinais apontam para a proximidade da volta de Jesus. Depois que esses sinais são finalizados, completados, Jesus então definitivamente volta. O texto vai detalhar o que para nós? Olhando o versículo 31, depois dele dizer, quando eu voltar, quando vier o Filho do Homem, ele diz como ele voltará. Ele voltará vamos dizer aí, olhando para o texto, algumas coisas que ele detalha de como ele voltará. Em majestade, com os anjos, ou todos os anjos com ele. E aí algumas outras coisas. Mas antes dessas outras coisas, 2 detalhes. Jesus voltará em glória e majestade, juntamente com todo o exército angelical. Isso é importante a gente
observar, porque quando Jesus veio a esse mundo a primeira vez, ele veio em glória e em majestade? Não. Ele veio em humilhação. E aí, Paulo, abra aí em Efésios, capítulo 2, se não me engano. Esse é um texto comumente citado. Deixa eu ver se é Filipenses, que eu sempre confundo. Isso, perdão, irmãos, é Filipenses. Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo cita o próprio Jesus aos filipenses para que eles tomassem como exemplo a vida de Jesus, para que eles então fizessem o mesmo diante do que é necessário, ou foi necessário, Paulo escrever exortando-os em relação ao modo de vida que eles estavam tendo, aonde algumas coisas precisavam ser corrigidas. Começando então no versículo 5, capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha aí, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aí agora nós temos então essa outra etapa, ou esse outro momento do ministério de Jesus, que é em sequência à finalização daquilo que ele tinha que fazer nesse mundo. Ele tinha algo a ser feito aqui nessa terra, e o que ele fez nada mais foi do que algo humilhante. Agora, esse segundo momento é o oposto a isso. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por isso que nós estamos aqui destacando isso que Jesus informa sobre a sua vinda, sobre o seu retorno, que ele voltará em glória e majestade, juntamente com todos os anjos com ele. Então aqui a gente começa a desenhar um pouco daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. É que, olhando apenas para esse texto, a gente sabe que Jesus não vai voltar sozinho. Tem outros textos que apresentam outros detalhes de outros seres que também estarão juntamente com Jesus nesse retorno, mas a gente vai chegar lá. Olhando para esse texto, o detalhe que nós temos, ou que a gente pode visualizar, é Jesus voltando, descendo sobre as nuvens, e juntamente com ele, todo o exército angelical, que a gente não sabe o número total desses seres. E ele virá em glória e em majestade. Diante disso, nós temos a próxima palavra, que é a palavra então, que é como se fosse a conclusão, né, o resultado, o que se dará após essa vinda majestosa, gloriosa, juntamente com todos os anjos. O que vai acontecer? O que acontecerá? Aí nós temos algumas coisas descritas. Diz que, como esse Deus majestoso e glorioso, onde vem com seus exércitos, ele se assentará no trono da sua glória. E aí eu quero que você abra em 1 Reis, capítulo 7, versículo 7. O que a gente precisa entender do que significa, aponta isso que Jesus
informa dele vir em glória, juntamente com seus exércitos, mas especificamente estar assentado sobre o seu trono. Sentará sobre um trono de glória. Todo o texto em sequência vai explicar um pouco para nós qual é o sentido disso aqui que a gente está considerando. Mas nós temos nessa passagem também algo que já nos ajuda a entender o que a gente vai estudar em sequência aos versículos. Quem achou, leia para nós. 1 Reis 7:7. Então, também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até ao teto. O que está relacionado a trono, que fala aqui nesse texto para nós? Isso. Tem uma sala que é chamada sala do trono. E essa sala do trono era uma sala aonde acontecia alguma coisa. E o que o texto informa? Onde o local, esse local chamado sala do trono, era o local onde julgava, a saber, a sala do julgamento. Quando a gente pensa em trono, tem essa ideia de realeza, majestade, grandeza, poder, uma série de coisas. Mas também tem relação com julgamento, juízo. Então, olha só, irmãos. O que Jesus nos ensina sobre o que será a sua segunda volta? Lembra dos textos que nós lemos aqui na liturgia? Lembra do que nós enfatizamos, seja em Pedro, seja em Salmos? Que Jesus voltará para julgar. E aí a gente não sabe se isso será literalmente, mas é dito sobre um trono que tem essa ideia figurada de juízo e de julgamento. Essa é a primeira, dentre o que nós já vimos, né? Mas, principalmente, olhar para a volta de Jesus como o dia do juízo. Isso está na Bíblia, essa expressão, e também está lá, dia do juízo final, porque haverá juízo de Deus através de Jesus Cristo sobre todos. Veja que é isso que está falando no versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. O detalhe, meus irmãos, é que, como nós falamos, já adiantamos lá no início, a gente não sabe como se dará isso. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas estarão reunidas na presença de Jesus Cristo, majestoso, glorioso, sentado no seu trono para julgar. Nada vai acontecer antes de um juízo final. Todos serão julgados. Há detalhes a respeito disso, a gente não vai entrar porque a gente está focando só nessa passagem. Mas a ideia aqui do texto, porque ele não declara isso para a gente, é de que, a princípio, parece ser apenas daqueles que estarão vivos, baseado no que a gente está vendo aqui no texto e nas informações. Mas a Bíblia não nos ensina sobre a volta de Jesus apenas em Mateus. Vai ser extremamente importante para nós o texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, mas a gente vai deixar para ir para esse texto depois. Então, a volta de Jesus é uma volta aonde
será majestosa, ele virá com os seus exércitos angelicais, ele se assentará no seu trono de glória para julgar, haverá julgamento, haverá juízo de todos na presença de Deus. E aí há um detalhamento aqui sobre esses todos, porque há dois grupos de pessoas que estarão reunidas na presença de Jesus, aonde ele julgará a cada um. Porque o texto diz que todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Então, nesse retorno, tem um propósito de haver julgamento. Quando for para haver o julgamento, haverá uma divisão. E aí o texto vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Ele separará uns dos outros. E aí é uma comparação aqui, uma ilustração, para a gente entender como será essa separação uns dos outros. A comparação é como um pastor separa cabritos de ovelhas. Então põe ovelhas de um lado, cabritos de outro. De maneira figurada, é isso que vai acontecer. E continuando a falar sobre isso, Jesus diz: porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então a gente tem um quadro aqui. Eu estou bem exatamente no meio da igreja, e aí o quadro é uns para um lado, outros para outro. Uns cabritos separados à esquerda, e outros ovelhas separados para a direita. Não haverá mistura, mas essa separação. E a partir do versículo de número 34, até o final, a gente tem essa divisão aqui no texto. A divisão daqueles que são chamados de cabritos, que vão ser colocados à esquerda, e a divisão daqueles que são chamados de ovelhas, e serão colocados à direita. Se referindo às ovelhas que estarão à direita, é do versículo 34 até o versículo de número 40. Vai tratar só sobre esse grupo. Do versículo 41 ao versículo 46, vai tratar somente a respeito dos cabritos que estarão à esquerda. O que é importante para nós, basicamente, para a gente detalhar aqui, é a gente focar nas ovelhas que estarão à direita. Volte seus olhos para o versículo de número 34, que é onde começa. Se referindo às ovelhas que estarão à direita, o que vai acontecer? Então, olha só, irmãos, nós temos uma descrição um pouco detalhada sobre o que é a volta de Jesus. Ele volta com anjos. Todos estarão diante de Jesus. E nesse aglomerado de pessoas, ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Quando houver essa separação, vai acontecer algo com as ovelhas que estão à direita. Versículo 34. O próprio Jesus diz as palavras que vão ser ditas a essas ovelhas que estarão à direita. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, em outras palavras, isso está falando, isso significa sobre a realidade da vida eterna. Quando Jesus voltar, haverão aqueles que estarão com Cristo por toda a eternidade, nesse reino eterno, e haverão aqueles que não estarão nessa realidade. Esse versículo 34, eu quero destacar algo que a gente não pode deixar passar, que isso não está dito de maneira explícita, mas a gente tem que entender de maneira implícita, até por aquilo que a gente também vai observar nos versículos 35 e 36. Você percebeu que Jesus informa
que essa realidade da vida eterna é algo que foi preparado em que momento? Quem é que se encontrará com Cristo na eternidade? As ovelhas, os crentes, certo? Esses crentes dos quais entrarão na posse do reino são aqueles pelos quais foram, ou esse reino é algo que foi preparado desde a fundação do mundo. Então, o que Jesus está dizendo com essas palavras é que antes, ou a partir, da maneira que você quiser considerar, mas de que eu, por exemplo, nasci no dia 4 do mês 5 do ano de 1986. Eu não nasci desde a fundação do mundo. Eu nasci milhares de anos depois. E se Jesus voltasse hoje, e tudo isso fosse acontecer do que está sendo descrito, as palavras de Jesus para mim, para nós, seria: vinde, bendito do meu Pai, entrar na posse do reino que foi preparada para vocês antes de vocês nascerem. O que isso aqui tem a ver conosco, como presbiterianos, que cremos em determinadas coisas específicas no que diz respeito à salvação? De que não precisou de nós nascermos, existirmos, fazermos isso ou aquilo outro, para Deus ter preparado para nós essa vida eterna. Mas de que Deus, antes de nós existirmos, antes de nascermos, antes de fazermos qualquer coisa, já havia nos escolhido para pertencer e habitar nesse lugar. Então Jesus está falando sobre salvação, Ele está falando sobre graça, Ele está falando sobre uma dádiva, sobre algo que é dado de graça, por graça, a salvação, que não foi baseado em obras, mas que foi concedido antes mesmo de nós nascermos. Então, em outras palavras, a gente está falando sobre um predestino. Antes de existir, Deus já havia dado um destino, não baseado no que a gente faria, não baseado em nós escolhermos, em fazer qualquer coisa, mas simplesmente por graça, por Ele desejar e querer. Antes de existirem, Jesus afirma que o lugar dos crentes já havia sido preparado. E um estudioso que comenta sobre isto aqui diz assim: o beneplácito do Deus Trino, sua graça soberana, é o fundamento da salvação. Suas boas obras são o fruto da graça, não a raiz dela. Em outras palavras, é aquilo que comumente a gente diz: nós somos salvos, vamos lembrar aí? Nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. É o que Jesus está dizendo. Antes da fundação do mundo, entrem nesse lugar que antes da fundação do mundo já estava preparado para vocês, porque eu os escolhi para isso. A gente tem que entender dessa forma, baseado aqui, ou olhando para esse texto, porque o que vem em sequência é justamente, ou são justamente, as obras como resultado da graça. Primeiro vem, vocês entrem, porque os escolhi desde a fundação do mundo. E porque eu os escolhi desde a fundação do mundo, é que vocês manifestaram essas obras que Jesus vai dizer. Olha aí o versículo 35. Alguém teve fome, e aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, aquele que Deus escolheu salvar, então
deu comida. Aquele que teve sede, o que foi escolhido e salvo, manifestou obras, boas obras. Ele deu de beber. O que estava forasteiro, ele hospedou. O que estava nu, ele vestiu. O que estava enfermo, foi lá visitar. O que estava preso, também foi lá ver. Veja que a ideia é justamente essa, de que aqueles que manifestam boas obras, as manifestam porque Deus os escolheu salvar desde a fundação do mundo. A estes que foram salvos desde a fundação, ou escolhidos desde a fundação do mundo, e que manifestaram boas obras, são esses que vão entrar no reino de meu Pai. Em sequência, nós temos, então, esses versículos 35 e 36, que a gente acabou de ler. Algo importante para a gente também aqui considerar, é que todas estas obras que Jesus cita, são obras que parecem ser muito pequenas, comparadas a tantas coisas grandiosas que podem ser feitas. Tudo isso que Jesus cita se refere a pequenas boas obras da vida que manifestam a graça de Deus sobre os que foram salvos. Aí citando aqui mais uma vez um comentarista, ele diz que na verdade não existe qualquer lugar para aqueles que se gabam dessas grandes realizações. O reino dos céus não é para aqueles que estão em busca de obras grandiosas, para que eles sejam vistos, para que eles sejam recompensados. Mas o reino dos céus, a vida eterna, é para aqueles que fazem boas obras que não são vistas, que aos olhos humanos são considerados pequenos. Repetindo, na verdade não existe qualquer lugar para aqueles que se gabam dessas grandes realizações. É ao despretensioso seguidor de Cristo, ao seguidor sincero, que o honra nas coisas comuns da vida, que é aqui declarado bendito. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. Versículos 2 a 6. Sermão do Monte. A gente já tratou sobre isso aqui também. Estudamos. Mas só para a gente relembrar sobre essa realidade do que é a vida eterna. Não é para quem quer chamar atenção em realizar grandes coisas e ter a glória para si mesmo, mas é aqueles que fazem as coisas pequenas, sem ter interesse próprio. E Jesus trata sobre isso. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Pula para o 16. Na verdade, antes aqui, versículos 5 e 6, eu esqueci. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. 16 e 17 e 18.
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A ideia do que Jesus está dizendo sobre essas pequenas obras, irmãos, é das coisas mais simples da vida, das práticas normais do dia a dia, dos feitos para Deus com gratidão, sem querer nada em troca. Então não é de buscar grandes coisas, mas é no dia a dia, na vida comum, no encontrar alguém pelo caminho, de conversar com alguém, de ver as pessoas na rua, ir no supermercado, ir aqui, ir ali, nas coisas normais do dia a dia, na simplicidade da vida, fazer tudo de maneira grata a Deus, sem querer nada em troca. Essa que é a realidade, essa que é a característica da vida cristã, de viver o cristianismo no dia a dia. Mas não é de coisas para chamar a atenção. Não é isso que vai fazer alguém entrar no céu. Não é isso característica de alguém que foi salvo. E aí, citando aqui o comentarista, ele diz: o espanto expresso por esses seguidores do Senhor, porque eles vão perguntar: quando é que nós fizemos isso, isso e aquilo outro? Então, o espanto expresso por esses seguidores do Senhor consistia em que haviam feito um serviço espontâneo, alegre, agradecido, humilde e então esquecido completamente, porque ele não está querendo glória para si, ele faz porque ele tem prazer de fazer aquilo, ele tem gratidão a Deus em fazer aquilo que agrada a Deus, mas não de fazer algo e ficar assim: Deus, você viu, né? Olha lá, ó, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo outro. Não. E quando a gente considera isso, eu não sei você, mas às vezes a gente tem um sentimento de querer mudar o mundo, de querer fazer grandes coisas, de ser grandes coisas. Mas o que é característico do cristão, daqueles que são salvos, é servir a Deus nas pequenas coisas da vida. Versículo 40. O último versículo aqui, dessa parte que se refere às ovelhas que estarão à direita. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus está querendo dizer é que quando fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus. Quando a gente faz o bem à pessoa, e como é que a gente faz o bem a alguém? Por querer fazer o bem. Só quando a gente tem um encontro com Cristo, de ter o coração capacitado a amar não a si mesmo, mas o próximo, mesmo que você não receba nada em troca. E quando a gente faz isso ao nosso próximo, o que Jesus resumiu a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente ama o nosso próximo, a gente ama a Deus. Se a gente ama a Deus, a gente ama o nosso próximo. Jesus diz: vocês fazem a mim quando vocês fazem aos outros. E aí o comentarista diz: a referência é ao pequeno favor feito a um dos pequenos de Cristo, a alguém que jamais será mencionado nas manchetes. Pequeno favor que quase instantaneamente é esquecido pelo autor, mas que pelo Senhor e Salvador desse pequeno será lembrado ao longo de todas as eras futuras e será mencionado no dia do juízo final. A ideia é de que o verdadeiro crente não é aquele que está à procura de coisas grandiosas para ele receber,
algo grandioso, principalmente dos homens. Mas é aquele que no dia a dia ele está preocupado com o seu próximo. Ele não está preocupado de dar uma casa, de dar um carro, mas ele está preocupado de orar, ele está preocupado de visitar. Ele faz pequenas coisas. E coisas tão pequenas, vamos assim dizer, que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que eu creio que a gente já deve ter tido esse tipo de experiência. Já viu quando uma coisa é tão natural para nós, como crentes, e a gente faz, obviamente, de maneira natural, mas quem recebe aquilo para ela é tão importante, que depois a pessoa nos procura e fala assim: lembra daquele dia que você fez isso, que você falou aquilo? Aquilo mudou a minha vida. Aquilo foi tão importante que aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. E aí, quando a gente ouve isso, a gente fala assim: sério? Eu não sabia que algo que era tão natural de eu fazer causou tanto efeito positivo na vida de alguém. Então, é isso que faz parte, isso que é característico da vida daqueles que são verdadeiros crentes, daqueles que foram escolhidos, daqueles que, sendo escolhidos, vivem dessa forma. E aí, coisas tão pequenas, irmãos, porque a gente pode pensar assim, né? Não é que o cristão não possa fazer coisas grandiosas, mas o problema é que a gente acha que é o que é grandioso é que conta. Mas quando a gente se compara, por exemplo, com a vida do apóstolo Paulo, a gente pensa assim: eu não faço nada. Mas o que serve de consolo para o nosso coração, de certa forma, é de entender que talvez o ministério que Deus tem para nós não serão coisas como a de Paulo, como foi de Paulo. Mas serão coisas pequenas, irmãos, que também são importantes. Lembra lá da parábola dos talentos? Para Deus, o importante não era aquele que ganhou 5 e dobrou, mas aquele que ganhou 5 dobrar, aquele que ganhou 2 dobrar e aquele que ganhou 1 dobrar. Então não é a quantidade, não é coisa grande ou pequena, é entender que até mesmo as coisas pequenas Deus irá nos recompensar. Ele irá dizer: isso aqui, ó, eu tive fome, ou alguém teve fome e você deu de comer. Então você me honrou, você me glorificou. Eu tive sede, etc, etc, etc. Deus, então, nos recompensará, até mesmo pelas coisas pequenas, do dia a dia, da vida comum, daquilo que é característico do cristão. E nós não devemos ficar tristes ou desmotivados. Deus vê cada ato nosso, por menor que seja. Aí o que nós temos agora, do versículo 41 ao 46, é o oposto a isso. Porque aqueles que não entrarão no reino dos céus são aqueles que não foram escolhidos, chamados, capacitados. São aqueles que vivem para si mesmos. São aqueles que podem até fazer boas obras, mas fazem querendo receber glória, etc. E esses não entrarão no reino dos céus. A ideia é a gente entender o que é característico daqueles que entrarão. E guardar essas informações a respeito do que vai acontecer quando Jesus voltar. Voltará em glória, juntamente com os anjos. Ele assentará sobre um trono para julgar todo ser vivo, aonde dos seres humanos serão separados em 2 grupos, aonde aqueles que fizeram boas obras porque foram salvos, porque foram escolhidos desde a eternidade, vida eterna. E aqueles que não foram escolhidos, não foram salvos, e até fizeram boas obras, mas pela motivação errada, esses não entrarão
no reino dos céus, mas irão para o inferno, como é o que é dito aqui, e até mesmo detalhado, sendo esse lugar um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Sendo assim, irmãos, a gente conclui essa parte do livro de Mateus, esses 2 capítulos escatológicos, observando aqui esse detalhe, né, essas informações que Jesus traz para nós e aplicando ao nosso coração, para que a gente possa não se sentir desmotivado, mas encorajado a fazer, mesmo que sejam pequenas coisas, motivado a fazer outras coisas, mais do que isso, para a glória de Deus, aonde nós seremos recompensados pela graça de Deus, em nome de Jesus. Então vamos orar, agradecer a Deus por isso, por essa bênção, saber que quando Ele voltar, isso tudo vai se aplicar à nossa vida. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, nesse sentido, encerrar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo que o Senhor é, e por Tua palavra, que é o que nos revela sobre o que o Senhor é e faz. Te agradecemos por Jesus, o Teu Filho, que veio a esse mundo e se humilhou, morreu morte de cruz, foi sepultado, mas foi exaltado porque ressuscitou e está sentado à Tua direita. E naquele dia que só o Senhor sabe, Ele voltará para trazer juízo. Ó Deus, e louvado seja o Teu nome, porque esse Teu juízo que seria sobre nós, caiu sobre o Teu Filho. De maneira que, ó Pai, por termos sido escolhidos desde a fundação do mundo, para sermos salvos, e um dia termos experimentado dessa salvação, a nossa vida tem sido para a Tua glória e para fazer boas obras no dia a dia, na vida comum, nas coisas mais simples da vida, aonde o Senhor não está desconsiderando. Por isso, ó Pai, que a gente seja encorajado a Te servir cada dia mais e mais, e sempre, ó Deus, fazer o bem, o que agrada ao Senhor, porque estaremos fazendo para o Senhor e o Senhor nos recompensará. Deus amado, que nós como Teu povo sejamos encontrados fiéis em fazer isso, em entender isso, em nome de Jesus. Amém.